Amém. Muito boa noite a todos vocês aí, né? Já se encontra aí, né? Nossa live, primeira live do ano aí de 2021. Que esse ano venha cheio de paz, amor e prosperidade para cada um de nós, não é isso? Por mais uma vez aqui vamos estar ministrando a palavra que nosso Deus é o nosso irmão Naldo. Quero agradecer novamente ele aí por ter aceito esse convite, né? Não tem coisa melhor de iniciar o ano pregando, ouvindo a palavra do nosso Deus. Vários pregadores aí estão fazendo isso, que a obra de Deus continue sendo feita, não é isso?
Você acabou de ouvir esse lindo louvor aí. Abraça, mãe. É isso aí, gente. Vamos chegando pra cá, vamos compartilhando nossa live. Daqui a pouco vocês estão vendo aí a administração aí do nosso irmão Naldo aí. Esse homem que é usado por Deus aí. Desde já quero deixar um forte abraço a todos vocês que já estão aí na nossa live. Quero mandar um forte abraço à minha querida aí, amiga Nelma. Aquele abraço, Nelma. Alô, Rita Araújo, aquele abraço. Não posso deixar de abraçar também minha família massa em Santa Inês Bahia, todo meu povo aí. Meu parceiro Cássio Pitt, Tony Salles, aquele abraço. Juliana Santos, aquele abraço também aí. Nosso amigo Joelito, aquele abraço. Nossa irmã Terival tá pedindo um abraço aí pra sua esposa, a Dona Lia, né? Dona Liliane Rosa. Forte abraço, Dona Liliane. Que me mandou um abraço. Um abraço também pra nossa querida aí, Raíssa, a esposa do nosso irmão Naldo e toda a sua família aí, aquele abraço. Desde já quero que peço todo mundo aí, dê um pulinho lá no meu YouTube também, no meu canal lá. Se inscreva no meu canal é o programa Lucas Souza, está ótimo lá, viu? Tem vários vídeos lá. É isso aí. Somente agora 19 horas e 10 minutos. Terminando esse louvor aí. Logo após esse louvor vamos ter aí uma pregação do nosso irmão Naldo aí. Ele já está ali se preparando já, não é isso, irmão? E o traquinho do Terivaldo está aqui. Traquinho, né, cara? Glória a Deus! Glória. Eita glória. Vamos compartilhando aí, pessoal. Vamos compartilhando, convidando o vizinho, a vizinha. Vai assistir aí, ouvir a palavra do Senhor. Se inscrever no meu canal, o programa Lucas Souza está ótimo lá. Tem vídeo vai toda semana lá. Passa por aí. Aí tá o problema. Aí você entrega pra mim. É isso aí, desde já vamos estar passando a oportunidade para o nosso irmão Naldo, para que nós possamos dar início à nossa live aí. Novamente eu peço a todos vocês que compartilhem nossa live, para ir ver, assistir nossa live. Chame o vizinho, chame todos aí na compartilhação aí, para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus aí no ano de 2021, que nós possamos iniciar o ano com muita paz, não é isso? Irmão Naldo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Pai, Senhor, meus irmãos, vocês estão assistindo essa live. Deus dê uma boa noite, um feliz ano novo para vocês. E que só reforçando, compartilhe essa live, ajude a propagar mais ainda a palavra do Senhor, abençoar mais pessoas como você tem sido abençoado. Tenho certeza que cada semana, cada segunda-feira do ano passado que teve, você foi abençoado, Deus falou contigo. Independente de quem Deus usou, de quem estava aqui pregando, o Senhor Jesus é quem fala, o Espírito Santo é quem fala, é quem ministra. E que você possa compartilhar, dar aos outros que você também tem recebido. Isso também é a obra de Deus. Você está contribuindo também para o avanço do reino de Deus na terra. Mais pessoas ouvindo a palavra, mais pessoas sendo tocadas por Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Bem, irmãos, hoje vai ser um dia meio que uma pregação, ministração.
eu senti no meu coração e pedi a Deus graça para isso. É um pequeno estudo, amém? Um pequeno estudo para a gente ouvir a palavra de Deus, meditar nela, refletir, né? E à medida que Deus for falando conosco, a gente vai vendo se cabe para nós, se precisamos dessa palavra, se não. Mas tenho certeza que ela vai nos edificar em muito, em nome de Jesus, amém? Então, para a gente começar, vamos ler alguns versículos da palavra, que é um estudo, né? A gente vai ler uns versículos, vai meditar nele. Vai ser um estudo breve, rápido, mas muito edificante em nome de Jesus. Então, para começar a palavra de Deus nessa noite, você que está com a Bíblia acompanhando, abra sua Bíblia. Você que não está, mas tem o costume de anotar, então anote o versículo no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2:1. Eu já trouxe a Deus, também trouxe uma canetinha hoje. Trouxe a canetinha, um caderno de estudo, porque é pra gente estudar junto a palavra de Deus. Amém? Compartilhe, deixe um comentário também. Compartilhe aqui a sua opinião também. Alguns versículos que você por acaso achar relevante para a palavra, para o ensino que eu não falei, contribua também. Faça a sua parte, como sentir no seu coração. Então vamos, uma palavra de Deus diz assim. Livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui há algumas versões podem estar diferentes, mas o sentido vai ser o mesmo. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 3: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. No versículo 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós já lemos o texto. Vou fazer uma brevíssima oração em nome de Jesus. Peço que vocês também me acompanhem aí, para que Deus nos ilumine no estudo dessa palavra, nos dê graça, sabedoria, e que toda vontade, intelectualidade humana nesta hora venha diminuir, e que a vontade do Pai e do Espírito Santo venha crescer em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta noite, Senhor, por esta live. Estamos aqui segundo a tua bondade, segundo a tua graça, na tua dependência, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o homem não pode fazer nada de si mesmo. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos que nada nós podemos, Pai, sem tua presença, sem tua sabedoria e sem tua graça. Eu te peço, abençoa quem está nos ouvindo nesta hora, com a graça de entender a tua palavra. Pai, eu te peço, abre o entendimento dos corações, para que a tua palavra, Senhor, venha criar raiz e venha transformar e fortalecer cada um na tua presença. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, desde a queda que Deus criou Adão,
e Eva, Deus criou Adão com o espírito puro. Adão não tinha pecado, era perfeito, era santo. Adão não tinha em si nenhum mal, nenhum mal. Então Adão foi criado de uma forma completamente livre. Ele podia escolher, ele podia andar como achasse, porque não tira mal nele, não teria nenhum pensamento pecaminoso, não teria nenhuma vontade maligna. Era um homem puro, perfeito, santo. Era um homem criado, era completamente a imagem e semelhança de Deus. Não havia nele mal nenhum. Então era um homem que estava livre em seus pensamentos, em suas emoções, tinha comunhão plena com Deus, estava ali guardado na inocência, guardado na pureza, na santidade. Mas quando aconteceu o evento da queda, quem sabe a história, quando Satanás ali, através da serpente, ele começa a tentar o homem e a mulher, e eles caem em transgressão, eles caem no pecado, eles aceitam a tentação do diabo, comem da árvore proibida, do fruto proibido, ali eles perdem aquela natureza santa, eles perdem aquela pureza que foram criados, eles perdem aquela inocência, aquela santidade que estavam neles. Eles só tinham só a natureza divina, só. O espírito humano era puro, o Espírito Santo era completo neles, usava eles, não tinha nada que o afastasse deles. Mas quando pecaram, eles contraíram a natureza pecaminosa, a carne. Essa natureza que, vamos dizer assim, que ela veio do diabo. Porque o inimigo tentou, não existia antes. Depois de ele tentar e fazer o homem cair, eles receberam a natureza carnal. Começaram a pensar no pecado, começaram a pensar em coisas erradas, em coisas que desagradavam a Deus, que afastavam o Espírito de Deus do homem. E isso foi crescendo. O homem se tornou carnal. Não só carnal no sentido de físico, de corpo, carne, né? Porque na Bíblia você vai ver a palavra carne tanto se referindo ao corpo do homem como à natureza pecaminosa. E ali a natureza pecaminosa nasceu, porque não tinha ainda. Depois do pecado nasceu. E daí em diante a sua descendência já nasceu com essa natureza. Já nasceu com essa vontade, com esse desejo de pecar. Essa vontade de andar contra a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que enquanto não estamos em Cristo, somos inimigos de Deus. E essa inimizade nasceu depois do pecado lá no Éden. Então os que nasceram, vieram de Adão e Eva, Caim e assim sucessivamente, já nasceram com essa natureza pecaminosa, com esse desejo mau no coração, com essa natureza, vamos dizer assim, selvagem, de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E a história mostra da Bíblia, isso foi crescendo cada vez mais, foi crescendo. Você vê que Deus deu uma ordem para que o homem crescesse e se multiplicasse, enchesse a terra. Mas como o homem estava agora debaixo de uma natureza pecaminosa, uma natureza que faz com que o homem lute contra a vontade de Deus, ele decidiu mais uma vez obedecer. Ao invés de multiplicar sobre a terra, eles decidiram reunir só em um lugar. A história lá da Torre de Babel. E eles construíram uma torre para fazer um nome grande, para chegar até os céus, para não se espalharem e ficarem reunidos, para irem contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus. E construíram, mas Deus desceu, confundiu as línguas, espalhou eles, mas a natureza pecaminosa continuou no ser humano, e foi crescendo isso, foi crescendo, até chegar na história de Noé, que todo mundo sabe, que Deus viu que era continuamente mal os pensamentos do coração do homem, era continuamente mal. Então, como fala assim, continuamente, era como se Deus tivesse esperando alguma mudança, alguma atitude diferente, mas dia após dia o homem só crescia no mal, o homem só crescia em pecar, só crescia em sua vontade, só crescia em fazer o que queria. Aí então a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Sobre a terra. Então Deus determinou que os anos dos homens seriam só 150 anos naquele tempo. E Deus separou Noé e sua família, e através deles disse que ia ter um dilúvio, e que ia destruir toda aquela raça humana que estava em pecado, que estava muito desagradando a Deus. E Deus fez isso, Deus destruiu. Veio o dilúvio, todos foram mortos. Noé e sua família foi salvo. Pela graça de Deus eles foram salvos. Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas
a natureza pecaminosa não foi tirada, continuou no ser humano. A vontade de pecar ainda continuou no ser humano. Continua ainda nele o desejo mau, continua ainda o desejo de desagradar a Deus, continua o desejo de fazer o que Deus não queria que fizesse. O homem continuou carnal. E Romanos fala, o livro de Romanos fala que o pendor da carne, ou seja, o peso da carne, só leva para a carne. Só leva para a carne. Só para a carne. Então, desde de Adão até Noé, o homem só cometeu pecado sobre pecado. Pecado sobre pecado. É como se Deus tivesse deixado o homem por si só para ver se eles escolhiam viver de forma santa, para ver se eles tomavam uma iniciativa para viver de modo certo. E nada, não tinha resposta nenhuma do ser humano. Não tinha resposta nenhuma. E nós vemos aqui em Efésios que o homem estava morto. Morto. Fala assim, vós ou vocês, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quanto mais pecavam, quanto mais o homem peca, mais ele se mortifica. Mais ele se afasta de Deus. Isso é morte. Se afastar de Deus é morte. Então uma pessoa, por que usa essa figura de mortos nos seus pecados? Porque uma pessoa morta não vê nada, não sente nada. Uma pessoa morta não fala nada. Você pode tocar nela, ela não vai ser sensível. Você pode gritar, nada vai acontecer. Está morto. A pessoa quando morre, a gente fica desesperado. A pessoa vai lá, chora no caixão, mas não tem resposta nenhuma. Está morto. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Se estávamos mortos, o morto não fala, o morto não responde, então nós nunca poderíamos corresponder à vontade de Deus. E se Deus estivesse chamando, Deus chamava o homem para o arrependimento, Deus chamava o homem para perto dele, Deus chamou o povo na época de Noé para praticar a justiça através de Noé, e o povo não ouviu, o povo não se converteu, o povo não obedeceu. Por quê? Porque estavam mortos nos delitos e pecados. E o pecado endurecia o coração do homem, endurece o coração do homem. Ele fica insensível a Deus. Quanto mais se chama, ele não tem resposta. Por isso que a Bíblia usa essa figura de morte, porque o morto nada vê, nada responde, nada fala. Assim estávamos nós. Assim estava o ser humano, morto. Longe de Deus, morto. Deus chamava o homem não escutava porque estava morto. Aí se morto não fala, não escuta, não responde, morto não decide. Morto não decide. Então morto, no caso, o ser humano sem Deus, ele nunca por si só, ele nunca vai escolher Deus. Por si só, ele nunca vai dizer assim, não, hoje eu vou tomar a decisão de ir para a igreja, de fazer isso. Por si só, ele nunca vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que o homem sem Deus está morto no seu delito, no seu pecado. Está morto. Então ele, por mais que digam com uma coisa ou outra coisa, ele está morto. Se está morto, ele não decide. Não decide. Ele está ali à mercê do mundo, à mercê do tempo. Não decide. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele foi lá na morte, nos deu vida. Nos deu vida. Deus foi lá e nos deu vida. Deus viu que se Deus, o próprio Deus, não intervisse, irmão, se Deus não fosse lá e não tocasse no homem e não usasse alguma forma para tocar, para agir, para avivar aquela terra que estava morta, o homem por si só nunca escolheu. Porque Adão era perfeito, santo, mas o homem depois do pecado era carnal. E Romanos fala que o pendor da carne pende para a carne. A natureza pecaminosa sempre vai puxar o homem para o pecado. Sempre vai puxar. Deus vai chamar ele, mas sempre a carne vai querer afastá-lo de Deus. Então, se Deus deixar na mão do homem, para que o homem faça, para que o homem decida, para que o homem escolha, ele nunca vai escolher. Por quê? Porque o homem carnal é dominado por sua carne, por sua vontade humana. É um homem morto. E nós vemos que morto está morto no pecado, morto não escolhe, morto não pensa, morto não decide, está morto. Se não vir algo e dar vida àquele que está morto, tocar nele, para que ele tome uma atitude, para que ele desperte, se isso não acontecer, nada acontece. Nada não corresponde a nada. Se Deus não for lá e tocar, e avivar, e fazer sentir alguma coisa, ele não vem.
Não vem. Não vem. E assim foi conosco. E assim foi com a humanidade também. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nunca nós podemos dizer que estamos aqui porque decidimos estar aqui. Sabe aquele dia lá que você decidiu ir para a igreja, que quando você não era crente, não, decidi, eu não bebo mais, vou para a igreja, a partir de hoje eu tomo essa atitude, faça. Você falou isso, você liberou essa palavra, porque alguém lá em cima, nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, veio e nos quebrantou. Aí você tomou essa decisão. Aí você agiu conforme essa vontade. Você disse, não bebo mais, e não bebeu. Você disse, eu vou para a igreja, e você foi. Por quê? Porque ele primeiro foi lá dentro de você, dentro do seu espírito, e fez uma obra tão bem feita que até parece que foi você que sentiu, que você que decidiu. Mas lá na verdade, lá no fundo, foi ele. Foi o Espírito Santo de Deus que foi lá em mim e te quebrantou. Para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra, pregando a palavra, andando na verdade, nos esforçando com a nossa pouca força, mas clamando por ajuda dele para a gente permanecer na vontade dele, na justiça, na santidade. Mas se ele lá atrás não tivesse tocado, a gente não estava aqui hoje. Não estava. Porque, veja, é como Noé, é como aquele povo lá. Nós sem Deus estávamos como aquele povo estava. Estava como aquele povo estava, morto nos seus delitos e pecados. Se o morto não sente nada, como é que nós podemos dizer que eu que decidi, eu que escolhi, eu que tomei a iniciativa de vir, eu que fiz, eu que aconteci, eu que nada? Não foi nós que fez nada, não foi a gente que fez nada. Se fizemos alguma coisa, foi porque Deus primeiro veio até nós, mesmo nós estamos mortos, mesmo nós estamos lá no mundo, Ele que veio e nos tocou, nos quebrantou e nos fez sentir essa necessidade de estar aqui na presença dEle. Ele que nos fez reconhecer a nossa pecaminosidade. Foi Ele que nos mostrou o quanto nós éramos pecadores, o quanto éramos miseráveis. Ele que mostrou isso. E aí Ele foi nos quebrantando, Ele foi nos tocando, nos convencendo, e estamos aqui hoje. Então, a glória dessa obra não é nossa, não é nossa. É de Deus, é de Deus. Por mais que você, que na sua mente você teve aquele pensamento de não beber e não bebeu, teve aquele pensamento de não vou mais brigar com minha esposa, nem ela comigo, e assim fez. Teve a iniciativa de dar um passo para Cristo, como nós pregamos, deu um passo para Cristo e veio. Aí que você fez tudo isso, você só fez tudo isso só foi possível porque primeiro o Espírito de Deus foi lá no coração que estava morto e deu vida, e tocou, e quebrantou, e nos chamou, e hoje estamos aqui. Então, se hoje estamos aqui, a glória é unicamente dele. Porque se for para estudar a Bíblia, para ver a história da humanidade sem Deus, é de mal a pior. O homem por si só é de mal a pior. O homem por si só pensa no pecado. Quando fala por si só, é com sua força, é por sua vontade, é por sua natureza. Porque a natureza do homem só pende para o mal, só pende para o pecado. Então, se algo de bom que o homem faz, é porque Deus está lá agindo. É porque Deus está lá por trás, ó, convencendo, tocando, abençoando. Se Deus não fizesse algo, nós não estaremos aqui hoje. Não estaremos aqui hoje. Então, nós não estamos aqui simplesmente porque queríamos estar. Quando eu falo aqui no reino de Deus, na presença de Deus, na igreja do Senhor. Não estamos aqui simplesmente porque fomos mais fortes do que aqueles que não estão. Não é porque nós somos mais fortes do que nossos familiares que ainda não são. Não é porque nós somos mais quebrantados, mais justos do que alguém que ainda não. Não. Só estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos aqui. Porque Deus foi lá no nosso coração e nos deu vida. Se Deus não tivesse feito algo, nós não estaríamos aqui. Nós íamos ouvir pregação, íamos receber folheto, íamos ouvir evangelismo, íamos ouvir tudo e nada ia acontecer. Assim como você vê no mundo aí, falamos, acontecemos, pregamos, louvamos, mas muitos parecem que não estão nem aí.
é porque ele está morto no seu delito, no seu pecado. É porque ainda não chegou o tempo de Deus trazer ele. Porque quando chegar o tempo de Deus trazer ele, nada vai impedir. Ele não vai impedir, cachaça não vai impedir, droga não vai impedir, nada vai impedir. Mulher, homem não vai impedir, prostituição não vai impedir, nada impede quando Deus quer operar. Então, se por acaso você está evangelizando, está orando por um familiar e parece que nada está acontecendo, continue fazendo esta obra, continue evangelizando, continue orando por ele, continue fazendo a obra, continue insistindo a Deus por ele, porque vai chegar um tempo de Deus na vida dele. Por hora ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. Mas temos que entender que não é por ele. Não é por ele. Não é por ele, também não é por nós. Não é porque ele vai acordar um dia e vai decidir ir por si mesmo. Não vai. Não vai. Se Deus não tocar nele, não trazer, não convencer, ele não vem. E por que Deus não fez isso? Porque ainda não é o tempo. Ainda não é chegado o tempo. Continue insistindo, buscando, orando. Não desiste de uma alma. Quem quer que ela seja, por mais aparentemente destruída que ela esteja, não desista dela. Porque vai chegar o tempo de Deus na vida dela. Enquanto não chega, permaneça buscando. Mas quando chegar, assim como chegou na sua vida, a glória é de Deus. A glória é de Deus. E às vezes Deus permite que a gente evangelize, que a gente ore, que a gente faça, aconteça pela pessoa e a pessoa não se converte na hora. A maior variedade de produtos. Deus permite que isso aconteça. Às vezes porque, para que quando acontecer, a gente não venha bater no peito e falar que foi nossa obra, e falar que foi a nossa capacidade, foi a nossa força, não. Para que quando acontecer, a gente vai dizer, não, realmente, uma alma morta, só Deus ressuscita. Um coração morto, só Deus pode tocar. E foi isso que aconteceu. Só Deus tocou. Só Deus faz. Ninguém mais faz. Se Deus não fizer, homem nenhum faz. E para ter aqui algumas referências da Bíblia, para você crer de uma vez por todas que eu estou aqui só pelo poder de Deus, só pela graça de Deus, só porque Deus me chamou e me tocou, para que você está aí ouvindo a palavra só pela graça, só pelo poder de Deus, só pelo Espírito Santo. Se não fosse assim, não estaria? Se você abrir comigo a Bíblia, aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6. Atos 6. Vou abrir aqui no celular, irmãos, que é mais rápido, né, para não demorar. Livro de Atos, capítulo 6. Não, Atos 16, versículo 14. Atos 16, 14. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, 14. Para você entender e ver que se Deus não fizer, nada mais faz. Não é nós, não é Deus. Diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E ela disse assim: o Senhor, esse Senhor aqui não é o Senhor Paulo, é o Senhor Deus, Jesus Cristo. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Paulo foi lá, Paulo pregou, Paulo orou, mas quem abriu o coração para Lídia entender a palavra, e daí você vê que ela foi salva, ela foi transformada, foi batizada, foi Deus. Deus que abriu o coração dela. Não foi eu, não foi Paulo, não foi Deus. Paulo foi um instrumento? Foi. Paulo foi um homem que fez. Mas quem operou o milagre foi Deus. Assim foi nossa vida. Só estamos aqui hoje porque Deus abriu o nosso entendimento. Então, se Deus não tivesse aberto o nosso entendimento, não estaremos aqui hoje. Então, glorifique a Deus em sua casa, se estiver. Aleluia. Porque Deus fez a obra em sua vida e Ele, somente Ele te trouxe aqui. Não foi homem, não foi mulher, não foi nem você mesmo. Foi Deus. Deus te trouxe. Amém? Deus te trouxe aqui. E João 6, 44 fala assim. João 6, 44 diz a palavra de Deus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu
o ressuscitarei no último dia. Aqui a Bíblia é clara. Ninguém, não é um nem outro, é ninguém. Ninguém pode vir a mim, Jesus Cristo disse. O que é isso hoje? Ninguém pode tomar a iniciativa de estar com Cristo, de servir a Cristo, de aceitar Jesus Cristo. Ninguém pode se o Pai não o trouxer. Então você entende agora, porque eu falei no começo, que se Deus deixar o homem à sua própria vontade, ele nunca vai escolher Deus. Só estamos aqui hoje não porque nós escolhemos estar aqui hoje, não porque nós queríamos escolher por Deus, mas Deus, que é bom e misericordioso, Ele que foi lá e nos trouxe para Cristo. Cristo disse: ninguém vai vir a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, está falando que se Deus não tocar, se Deus não avivar a primeira aquela terra que é morta, como nós lemos em Efésios, se Deus não for no coração morto e tocar nele, e converter e trazer ele não vem. Ele não vem. Então eu só vim porque Deus me trouxe. Eu só vim para o reino porque Deus nos trouxe. Você só vem porque Deus te trouxe. Então a glória é de Deus, não é minha, não é sua, não é de irmão fulano, irmão ciclano, não é do pastor Bertrand. Por mais que ele seja usado por Deus, que ele seja um instrumento de Deus, a glória é de Deus, porque é Deus que trouxe. Deus que trouxe. Você vê Paulo, a gente podia falar, né? Não, Paulo sendo apóstolo, Paulo que foi lá, orou e converteu aquela mulher, Paulo que trouxe Lídia. A Bíblia não fala isso. Paulo sendo quem ele é, mesmo sendo Paulo o apóstolo, a Bíblia fala: Deus abriu o coração dela, foi Deus que abriu o coração dela. Ele foi um instrumento. Aleluia. Então nós temos que nos colocar no lugar somente de instrumento de Deus. Somos instrumento de Deus. Mas a obra, quem faz é Deus. Quem toca no coração é Deus. Quem traz o homem é Deus. Eu não posso me gloriar desse serviço. Eu faço, temos que fazer, evangelizar, orar e buscar. Mas a glória da salvação é somente de Deus. E de mais ninguém. Ninguém. Aleluia. E só mais uma referência aqui para você ter certeza mesmo. No livro de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Para você ver que não foi eu que escolhi por Jesus, não foi você que escolheu por Jesus, não foi ninguém que escolheu, por mais homem de Deus que ele seja. Ele só é porque Deus escolheu. Senão ele não seria nada. Seria nada. Ninguém pode escolher, nem seria nada. Nada. João 15, 16 diz assim a palavra de Deus: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós outros. Entendeu? Eu que vos escolhi. Pronto, só aí já quebrou a soberba do homem, já quebrou esse pensamento de que o homem pode alguma coisa, que o homem faz alguma coisa. Nem isso ele faz nada. Para início de conversa, ele só está no reino de Deus porque Deus quis que ele estivesse. E eu vejo hoje pessoas se gloriando porque é isso, e porque é aquilo, e brigando porque não é, e brigando porque quer ser, e outros aí baixam no peito e dizem que é porque tem que obedecer porque é isso, porque é aquilo. Não, só é porque Deus chamou. Só porque Deus chamou. Glória a Deus. Jesus aqui falou claramente. E aqui não tem argumento de que aqui é outro contexto. Não, aqui a palavra é clara. O contexto que vai ler lá o João 15, 16, o versículo é esse mesmo. Aí no capítulo 15 ainda vai falar que eu sou a videira e vós os ramos. Se estiveres em mim, você vai dar fruto. Mas se não estiver em mim, para nada presta. Então o contexto é esse mesmo aqui. E aqui está dizendo: não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós. Então você está aqui hoje, eu estou aqui hoje porque Deus te escolheu. Aleluia. Você não escolheu Deus, Deus que te escolheu. Nós falamos uma forma de falar, simplesmente. Irmãos, quem quer aceitar Jesus é uma forma de pessoa confessar publicamente e tal. Mas na verdade, quem está aceitando aquela pessoa é Cristo. É Cristo. Porque o homem não tem poder de aceitar Jesus nunca. Se Deus deixar o homem escolher, é tipo assim: Deus tira o Espírito Santo do homem, tirou o Espírito, o homem está lá sem o Espírito Santo. Imagine nós aqui, eu aqui. Deus tira o Espírito Santo de mim. Pronto, depois que ele tirou, ele me faz a pergunta, Ronaldo: agora você continua me servindo ou você quer seus prazeres e seus pecados? A resposta seria só uma: meus prazeres e os meus pecados.
Porque eu só resisto aos meus prazeres e meus pecados por causa do Espírito Santo que está em mim. A Bíblia diz que ele luta contra a minha natureza pecaminosa. Se ele não estivesse em mim, lutando com minha natureza para que eu permaneça na presença de Deus, eu já estava longe há muito tempo. Só estou aqui só pela graça e pelo Espírito Santo. Glória. Você só está aí pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Só por isso. E nada mais. E para não me estender mais nesse pequeno estudo, sabe por que é importante a gente saber, cada vez mais eu ouvir isso, né? Tirar a lição disso, entender que não é por nós, que não é por minha força, que não é por minha vontade, é por Deus, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo Espírito Santo. Entender que ninguém pode bater no peito e se gloriar de que, olha, irmão fulano ali não vigiou, caiu em pecado, adulterou, fornicou, desviou, voltou para droga, seja lá o que for. Eu não posso olhar para ele, bater no peito e falar que eu sou mais forte do que ele. Não posso. Sabe por quê? Porque se eu não fiz igual, foi somente porque o Espírito Santo de Deus está aqui domando minha natureza, que é selvagem. A Bíblia fala que Tiago fala: a sabedoria humana é carnal e demoníaca, é terrena. A sabedoria humana só tende para o mal. Então, se eu estou aqui hoje, é pela graça e pela misericórdia. Se você está aqui hoje, mesmo com necessidade, luta, escassez, não seja o que for, é porque Deus te ama e te escolheu. Mas não se glorie disso. Não se glorie. Quando vê alguém cair, quando vê uma pessoa que não é crente, está lá nas drogas, se você não puder ir lá e dar uma palavra, dar lá e fazer alguma coisa, Deus não te condena por isso. Você não é obrigado a fazer isso. Mas também você é obrigado a não julgar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque se você saiu de lá, não foi porque você quis, foi porque Deus te tirou. Então hoje, tenha a mesma paciência com eles que Deus teve com você. Por que eu falo isso? Porque tem crente que depois que ele se converte, ele acha que todo mundo é condenado. Ele acha que todo mundo é um desgraçado. Todo mundo não presta. Os outros lá, eu vim, eu sou, então eu sou. Não, o outro lá, que tem que se afastar da família. Se afaste dos irmãos de sangue mesmo, porque agora ele é crente e meu irmão de sangue não é crente, então ele é um pecador desgraçado, não vou lá. E na verdade, eu sou tão pecador quanto ele é. O meu olhar para ele, pela Bíblia, tem que ser de compaixão e de misericórdia, não de soberba, de me achar melhor. Não, a Bíblia não ensina isso, não. E por que eu tenho que saber isso? E só para encerrar, sabe por quê? Porque eu sabendo disso tudo aqui que eu estou falando, eu vou ser uma pessoa mais grata a Deus. Sabe por que mais grata? Porque eu vou agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque eu não merecia e o Senhor me salvou. Obrigado, porque eu estava na lama e o Senhor me tirou. Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Então quando eu não escuto isso, quando eu não falo disso, quando eu não creio nisso, eu me torno soberbo. Eu vou orar achando que Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, Deus tem que acontecer. Não. Quando você sabe disso, você vai pela graça e pela misericórdia. Deus, obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus, porque foi o Senhor que me fez, que me tocou, que me salvou, que me libertou. E uma segunda razão para você entender tudo isso sabe por que você tem que saber tudo isso aqui? Que é tudo pela graça e pela misericórdia, e não foi você, foi Deus? É para que você seja humilde no relacionamento com seus irmãos, tanto da igreja como lá fora também. Para você ser humilde e não soberbo, reconhecer que você está no mesmo nível de pecado que eles, pecadores. Paulo disse, já apóstolo, Paulo falou, olha, eu sou o principal dos pecadores. E ele não falou eu era, ele falou eu sou. Ou seja, ele reconhece que não era nada. Então quem entende que foi Deus que chamou e que Deus que opera é uma pessoa humilde. Não vai ficar pisando nas pessoas, não vai ficar encarando as pessoas de cima, não, ele vai se colocar igual. Independente da posição, ele é igual a todo mundo, porque Deus chamou ele tanto quanto chamou ou chama um mendigo. Deus não faz acepção de pessoas. Então quando eu entendo isso, que é Deus e não eu me torno um crente mais humilde. Mais humilde. E por fim, uma terceira razão para que a gente entenda isso é, de uma vez por todas,
que a operação, irmãos, é somente de Deus. Glória Somente a de Deus. Deus. Somente de Deus. Que você tem que glorificar somente a Ele. Não se torna, a Bíblia fala, não vos torneis escravos de homens. Tem gente que um irmão, eu não vou nem dizer paga o preço. O irmão insiste, luta, busca por ele. Quando ele se converte, ele passa a seguir aquele irmão. Ele passa a depender daquela pessoa que ajudou ele na fé, que orou, que evangelizou e tal. Ele passa a ser dependente daquela pessoa. Não, irmãos. Honre a quem tem honra, agradeça, ore, esteja em comunhão, fale que ama, fale tudo isso, mas dê glória somente a Deus. Aleluia. Ele que operou, foi Ele que usou o irmão para orar por você, Ele que usou o irmão para te abençoar, quando você não tinha roupa, Ele que usou para te dar, Ele que te salvou. Então, conhecer tudo isso nos torna mais humildes, nos torna mais gratos e nos torna pessoas realmente que glorifica de verdade ao nosso Deus. Então glorifique a Deus de verdade em nome de Jesus e não a homens, porque quem te salvou, quem te salva é Deus, não é homem, porque homem pode falhar, pode errar, mas Deus nunca errou e nem vai errar. Deus te chamou, você é uma escolha de Deus, e se Deus te chamou, o próprio Deus vai te preservar até o fim, porque Ele é fiel e não mente nem pode mentir. Amém? Então que esse estudo, que essa palavra possa ter entrado no seu coração e que você seja mais grato a Deus e mais humilde com os irmãos, com as pessoas, com os seres humanos, independente de crente ou não, porque você só veio hoje para cá, para o reino de Deus, porque Deus te trouxe. Ele te trouxe hoje para, através de você, trazer outros também. Mas se você ficar soberbo, se achando melhor porque é crente, aí a obra vai ser impedida por causa de você. Então não faça isso. Dê glória só a Deus, seja humilde e ame como Deus te amou. Amém? E essa noite eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que escutou até agora, que abriu sua Bíblia e leu conosco. E você que escutou, mas que não abriu a Bíblia, abra. E você que não escutou, mas que através de compartilhamento vai escutar, escute essa palavra, aprenda e multiplique, pregue para outros também, porque você nem pode fazer em nome de Jesus. Amém? Pronto, então vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, esconde sua cabeça aí. Se tem o costume, bota a mão no seu coração. Em nome, vamos orar, pedir a Deus graça, sabedoria e humildade em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai soberano, Pai, te louvamos por tua graça, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade. Te agradeço por tua salvação em nossas vidas, Pai. Reconhecemos hoje, meu Senhor, não só hoje, mas nos reforçamos hoje nesse entendimento de que se o Senhor não tivesse feito algo, nós não estaríamos aqui hoje. Então te agradeço em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada vida que escutou aqui, Senhor. Que essa palavra não seja roubada dos corações. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, neste momento, aquele roubador ao pé do caminho, Senhor. Aquele roubador da semente da palavra. E que a tua palavra cresça, germine e produza fruto, Senhor. E aquele que ouviu e creu, venha multiplicar essa palavra em nome de Jesus. Usa, meu Pai, cada um nesta hora como instrumento da tua palavra e da tua salvação. E nos dá a consciência, Pai, que eu sou tão falho quanto qualquer outro ser humano, mas também que eu sou para o Senhor tão importante quanto qualquer outra pessoa. Eu não sou maior e não somos melhor, Pai. Somos iguais, todos chamados pela mesma graça e pelo mesmo Deus. Abençoa esta pessoa nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.